Decidida pela UFMG? Sim, sim. No dia que sai o resultado da primeira etapa, sai o calendário de cada linha com nome do candidato, sala e horário. Sai tudo detalhado. E não existe, por exemplo, eu estou perguntando porque cai, por exemplo, num período aqui da semana de outubro, para funcionários públicos, no meu caso, né, sou funcionária da prefeitura, e que estamos num recesso aí, que provavelmente eu não estarei aqui. Uma possibilidade de remarcação dessa data ou não? Ela tem que ser apresentada na data estipulada? Tem que ser apresentada na data, mas a gente respeita os feriados da universidade. Tá? Então, o feriado que está no calendário da universidade, ele é respeitado. Mas a gente costuma não colocar nessa semana. Eu acho que de outras vezes nós já tivemos esse cuidado, tá? Mas não há possibilidade, não compareceu, não compareceu. Agora tem Skype, né? Ah, pois é. Aí tem a possibilidade da defesa por Skype, tá? Então, vamos supor que alguém esteja hospitalizado ou que more longe porque a passagem é cara para vir aqui só para a defesa do projeto, pode ter a opção do Skype, só que tem que arcar com todos os problemas que podem acontecer. Mas marcando por Skype, obrigatoriamente tem que ser pelo Skype ou eu posso estar presente? Nós vamos nos preparar para ser por Skype. Não sei como é que tá. As pessoas têm que manter a mãozinha assim, porque a gente esquece. Bom, eu já tenho um projeto, eu já faço algumas disciplinas isoladas do mestrado, mas a linha que eu quero entrar não abriu vaga. Então a minha pergunta é, valeria a pena eu esperar psicanálise, eu esqueci o nome dela, mas psicanálise e educação. Cheguei. Tem, posso ler pra você? Tem. É no mestrado acadêmico que tem psicanálise. Sim. No profissional, não. Sim, e ele não vai abrir agora. Vocês acham que valeria a pena eu tentar encaixar o meu trabalho? Ou não? Não, sério, eu quero uma opinião sincera. De, tipo assim, não, tenta isso que você acha que encaixa mais. Ou tipo, erro tentativa, vai. Porque eu tô muito, tipo, não sei, entendeu? Eu posso responder essa? Eu acho que sempre vale você tentar encaixar. Acho que a gente nunca deve colocar todas as fichas numa única... se não sair, eu vou esperar o ano que vem. Então, a gente até recomenda a pessoa, olha, eu só vou tentar aqui. Não, tenta no outro lugar. Você definiu que é uma coisa importante para você fazer um mestrado agora, tenta em vários lugares, porque tem muitas vezes, não depende apenas do seu projeto. Depende, às vezes, de uma linha não ter oferecido vaga, depende de ter aparecido outros projetos que se encaixam melhor na linha naquele momento. Se fosse no outro momento, ele seria melhor acolhido. Então, eu acho que a gente tenta em várias... É porque eu não tenho, assim, uma pressa de entrar agora. Pois é, agora, adaptar, você vai ter que pensar em qual linha e qual produto que... Isso, eu ia falar, acrescentar isso. O projeto é diferente. Então você tem que pensar. As propostas do mestrado acadêmico e profissional são diferentes. Então isso você tem que pensar. Se você acha que o seu projeto se encaixa, se você acha que vale a pena. E aí pensar na especificidade para o profissional. Tá? Falar sobre o produto. O produto ele pode ser desenvolvido ao longo dos 2 anos ou tem que ser uma proposta para depois? Entendeu? Ele é desenvolvido ao longo dos 2 anos e pode, por exemplo, acontecer que ao final você ainda queira melhorar, continuar, fazer outras partes, né? Mas ele tem que ser apresentado na sua defesa, tá? Ele tem que ser desenvolvido. Então isso ajuda a dimensionar, né? O que você consegue fazer em 2 anos. E a gente fala que a dissertação não é uma coisa tão diferente
Porque na dissertação o que a gente espera é que a pessoa contextualize a produção do produto, né? Que dificuldades, que escolhas foram feitas, que fundamente também, às vezes teoricamente, por que fez tais ou quais escolhas, né? Mas não é uma outra coisa, mas o foco é o produto. E a gente fala produto, mas nem sempre é uma produção como um livro palpável. Não é a caixa, só puxar ela pra lá. Não, mas a gente não pode Nunca mexer. mexe nela, né? Ah, não pode? Só virar a caixa. Bom, então a gente fala que é uma pesquisa aplicada, né? E a gente quer ver, às vezes não tem tempo para fazer a avaliação dessa aplicação, a avaliação do produto que fez. Isso pode ser feito depois, mas ao final tem que estar com o produto pronto. Boa noite. Posso? Ok. A minha questão é quanto ao memorial, porque eu fico meio receoso com essa questão de a sua identificação acarreta na eliminação do processo. Só que tem questões que são pouco óbvias. Por exemplo, eu sou um profissional de determinado município que tenho atividades em projetos sociais de determinada área, mesmo que eu não cite nomes, mas fica uma coisa rastreável. Sim. E como que é isso quanto à avaliação do memorial? Porque é o receio, né, de ser eliminado porque falou de alguns projetos sociais ou da sua área. Você tem que encontrar uma forma de contar a sua história sem eu saber quem você é, né? Então, a ideia na hora que você for escrever, eu acho que você encontra essa forma. O seu nome não pode estar no projeto, tá? Isso é a principal identificação. Eu, professor fulano de tal, da escola tal, da cidade tal, da turma tal, né? Então, isso não pode acontecer. Agora, se você identifica de forma a conseguir contar a sua história, não precisa ter o nome da escola, nem o nome do projeto, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. Não tendo o seu nome lá, seu projeto não será eliminado. Mas mesmo a questão da profissão, por exemplo, eu sou psicólogo. Não, mas isso tem que ser dito, né? Isso tem que ser dito. Eu sou professora de química, sou professora de biologia, né? Isso aí tem que ser dito, não tem jeito, tá? E aí, como a gente só vê o currículo de vocês depois de ler o memorial, então o projeto ele é lido às cegas, né? Então ninguém sabe de quem é o projeto, só depois que a gente vê o currículo. Então realmente é muito importante que não seja identificado, né? A linha Educação, Ensino e Humanidades, olhando assim o título geral, encaixa no meu projeto. Só que, quando vai especificar na ementa, fala que é voltado para o estudo sobre o ensino das humanidades no ensino médio. Realmente, só para o ensino médio, fundamental, não entra? Essa é uma das minhas dúvidas que eu mandei no e-mail. Eu tenho a impressão que entra, mas assinar não vou assinar. Porque os professores têm uma certa autonomia, vai depender um pouco da equipe que está selecionando. Então, se você no projeto fala assim, olha, o meu foco é para ensino fundamental, mas o que eu vou trabalhar vai ter repercussão, ensino médio, fazer algum diálogo com o que parece que é o interesse, ou isso pode vir a ser usado depois, eu acho que você justifica. É porque, em geral, essas disciplinas são do ensino médio, né? Fica evidente, ensino, sociologia, né? Agora estou tirando, mas filosofia, sociologia. Boa noite. A minha questão está relacionada ao que você abordou da liberação do funcionário, né? Eu trabalho nas duas redes, municipal e estado.
Até então eu sabia que o município não estava liberando e há pouco tempo veio essa questão do comentário de que o Estado também não estaria liberando. No Estado, de certa forma, a gente tem uma flexibilidade maior com o horário de serviço. Tendo a possibilidade de aprovação, mesmo a pessoa trabalhando nos dois sistemas e não podendo ser liberada, isso é considerado ou tem a questão da dedicação exclusiva para o trabalho? Não tem dedicação exclusiva, até mesmo porque a gente não oferece bolsa, né? E aí fica difícil, as pessoas têm que trabalhar. Mas eu vou te falar, assim, por experiência aqui que a gente está vivenciando com os alunos. Você trabalhar em duas redes, 2 horários, 2 cargos e fazer o mestrado é muito difícil. É muito difícil, tá? A gente tem pessoas que fazem isso? Tem. Mas, assim, eu vejo a angústia dos alunos e a dificuldade. Alguns têm abandonado, chega no final do semestre e não dão conta, o trabalho não fica lá muito bom, do jeito que desejariam que ficasse, tá? Então a gente tem tido muita dificuldade com esse aluno que não tem nenhuma possibilidade de liberação, pelo menos de um cargo, né? Então, a gente tenta de todas as maneiras, enquanto coordenação, conversar com essas redes de ensino para essas liberações, mas principalmente nesse momento de crise, tudo é usado para não liberar o professor para fazer o mestrado, né? Então eu acho que é muito bom que o candidato, desde já, veja as possibilidades na sua rede de ensino, de estar aqui terça, quarta e quinta à tarde, no mínimo, tá? E de ter um certo tempo para leituras, para a elaboração dos trabalhos, que são muitos. A carga de trabalho, principalmente no primeiro semestre, é grande, né? E aí a gente orienta isso, tente. E aí, na defesa do projeto, uma das perguntas as aulas do mestrado ocorrem terça, quarta e quinta à tarde. Você tem disponibilidade? Tenho, né? Aí quando começa o curso, começam os problemas. Então, gente, não tentem, né, assim, dar jeitinho, porque realmente esses são os dias de aula. Pode ter a possibilidade que a gente está fazendo tentativas de organizar, igual o Bernardo falou, em um dia inteiro, em janeiro e em julho, mas isso ainda não podemos dizer assim, vai ser assim, não podemos. Então já tá? Está definido, né? Hã? Já está definido, que Desde a primeira turma, é sempre assim, as nossas aulas elas acontecem basicamente terça, quarta, quinta à tarde. Tem algumas disciplinas que são oferecidas à noite, outras na sexta-feira à tarde. Aí o aluno que tem disponibilidade, ele faz. Mas se ele não tiver disponibilidade, ele não será prejudicado na carga horária que ele tem que cumprir. Porque tem gente que já organiza a vida para terça, quarta e quinta à tarde, no próximo ano. Então, nós temos que oferecer as disciplinas para que ele consiga fazê-las nesse tempo, tá? Aí, não sei se eu respondi. Nós perguntamos e escrevemos a afirmação do candidato. Aí depois é com ele, né? Tá? Nesse aqui, tem possibilidade de fazer disciplinas isoladas? Neste aqui? Pergunta rápida. No projeto, pode haver citações? Eu posso fazer citações dentro do projeto? Que incluam você como autora, não. Você busca lá no Google para você ver como que você faz uma citação. Você deixa em parênteses, assim, tem um jeito de fazer.
Que aí quem está lendo identifica que ali seria você e você não está identificando. Eu não poderia usá-la como uma forma de reforçamento da minha proposta. Não, de outro autor. De outro autor. Não, de outro autor pode. Eu pensei que a sua pergunta era citações de trabalhos seus, né? Que você se identifique. Não, de outros pode, claro. Referencial teórico, né? Aí depois dela você. Já 2 pessoas fizeram baixinho para falar do seu mestrado profissional acadêmico. Se a pessoa, sei lá, conseguir concluir antes, tem um período que pode ser defendido antes? Como é que funciona? Tem, e é muito bom para o programa que defendam antes, né? As disciplinas que vocês fazem, geralmente é possível completar os 22 créditos em 1 ano, tá? E aí nós já tivemos alunos que defenderam em outubro, novembro, dezembro, porque o limite para defesa de 24 meses geralmente completa em fevereiro, né? Então, se vocês entram em 2018, vocês vão defender até fevereiro de 2020. Então, tem gente que defende no ano anterior. Aí depende se você já completou os créditos e se o seu orientador acha que você pode defender. Bom, sobre os créditos, além dessas ofertas que tem de optativas, a gente aceita, às vezes recomenda, que as pessoas façam disciplinas em outros programas de pós-graduação da universidade. Então tem uma oferta muito grande para a universidade com muitos programas, tá? 2 pessoas pediram para falar rapidinho sobre a diferença do mestrado acadêmico e do profissional. Legalmente não há nenhuma, ou seja, o diploma são equivalentes, né? Agora, na prática, o que significa? O mestrado acadêmico, ele tem uma função de formar pesquisadores, quase sempre pensando pessoas que vão depois fazer o doutorado e que vão trabalhar com pesquisa ou no ensino superior. Tá? Um tipo de pesquisa que a gente chama de mais acadêmica ou científica. A do mestrado profissional é um tipo de pesquisa mais ligada à tecnologia, ao fazer, à inovação, e ela tenta aproveitar do trabalho, da experiência de trabalho que as pessoas já tiveram, né? De colocar isso no papel, pensar soluções em partir de problemas concretos. Nem sempre é o caso, aliás, muitas vezes no acadêmico há uma exigência de distanciamento da prática, né, de distanciamento da realidade cotidiana, né? E é nesse sentido que a gente chama uma pesquisa mais de base, outra pesquisa mais aplicada. Estou fazendo caricaturas gerais, óbvio que tem variações aí no meio, mas o sentido é esse. Tá? Vou passar uma aqui, tá? Minha dúvida é sobre a língua estrangeira. Na inscrição eu já tenho que ter feito ela? Não. Eu não prestei atenção. Só na matrícula, tá? Na inscrição, não. Na inscrição, você indica qual é a língua, né? Indica. E na matrícula, você tem que apresentar o certificado. Tem um calendário que você tem que ver, tá? Que é do Senex. É um calendário do semestre para as provas. Na matrícula. Aqui tem mais. Professor, as desistências que ocorrerem, né, após o período de matrícula, vocês pensam em ocupar essas vagas com quem está inscrito? Tem um prazo, tá? Tem um prazo que a gente pode chamar outras pessoas. Então, até esse prazo, quando o candidato formalmente desiste, a gente imediatamente chama o próximo aprovado. No resultado final sai aqueles aprovados e selecionados, né? E os que foram aprovados não foram selecionados por falta de vagas. Então, nesse caso, uma desistência se chama o seguinte, tá? Mas às vezes acontece também de não ter o seguinte: só foram aprovadas, estão 10 vagas, foram aprovadas 8, né?
havendo desistência, ficam 7. Não há remanejamento de vaga para língua. E no caso, boa noite, tem possibilidade de a gente fazer matérias isoladas nesse mestrado, no caso específico? Tem sim. Agora, por exemplo, no segundo semestre, a gente abre o calendário de matrícula para os alunos. Depois que os alunos fazem, a gente abre o calendário de disciplinas isoladas e eletivas. E eletivas, né? Então, logo, isso é agora, nesse período de matrícula, é tudo sequencial. A hora que acaba o dos alunos regulares, vem o de alunos que são da UFMG e de pessoas que não são alunos da UFMG. As disciplinas, elas já, agora, quando a gente lançar, os professores já falam, tem tantas vagas para isolada, tá? E aí vocês têm que ficar de olho na página do programa para ver as datas, tá? Todo semestre, todo ano. Todo semestre. Não são abertas vagas de isolada e eletiva para as obrigatórias. As obrigatórias não recebem alunos que não são do programa, mas as optativas, a maioria delas recebe. Tá? E isso vai no calendário, tudo direitinho sai na página do programa. Posso? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta e uma consideração. Começar pela consideração. Talvez pelo município de Belo Horizonte seja interessante a proposta que a secretária faz, né? Mas para nós, a ideia é focar nos professores, talvez não seja a melhor opção. Eu penso que muitos de nós trabalhamos em redes diferentes. Então, quando o mestrado está distinto em um turno único, você sabe que você tem que resolver o seu problema com aquela rede de ensino. Se você centraliza em um dia único, você passa a ter problema nas duas redes, né? Então, eu penso que tem que ser uma coisa muito bem organizada, porque uma proposta que de repente vem para ajudar pode acabar nos atrapalhando, né? Seria isso, a consideração. A pergunta, o projeto de pesquisa, me parece que fala que são 15 laudas. O memorial está incluído nessas 15 laudas, é isso? Está incluído. Ah, ok. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de saber a relação dessas disciplinas que são optativas com o mestrado profissional. Elas são necessárias ou elas são, mais para agregar, né, conhecimento do candidato? Elas fazem parte da grade curricular do mestrado. Tá? Então, as linhas, elas oferecem, a gente recomenda que as linhas ofereçam 2 optativas por semestre para que os seus alunos façam. Então, elas são disciplinas pensadas para a formação dos alunos daquela linha. Então, não é qualquer disciplina, né, só para cumprir os créditos, não. Elas são pensadas dentro da proposta do programa. Optativa é o título. Sim. Mas elas são optatórias. A gente tem que fazer, vocês têm que fazer 5 optativas. Tá? Agora, quais serão, em qual momento, aí é a escolha de cada um. A isolada é para quem ainda não é aluno do programa, não é aluno da UFMG e ele quer fazer. Então, ele faz uma inscrição, faz um pedido com justificativa. O professor da disciplina vai avaliar e selecionar os que ele acha que devem fazer a disciplina. Esses créditos da isolada posteriormente podem ser? Podem ser, a gente chama de aproveitamento de créditos. Então, tem algumas pessoas, alunos ou não da UFMG, que fazem as optativas e depois pedem aproveitamento de créditos sem problemas. Essa distinção das disciplinas, tem lá, se você no site, eu acho que isso está bem explicadinho, né? Sabe quantas são as obrigatórias, quantas são as optativas, quais são elas. Tem
A linha de pesquisa na área de ciências pode ser para professor pedagogo e atua no primeiro, segundo ciclo, ou é só para biólogo? Pode, nós temos alunas pedagogas, alunas, porque são todas as que vieram até o momento, são mulheres, temos pedagogas e temos, na linha de ciências nós temos professores de química, física, biologia, temos técnicos administrativos que trabalham no Centro de Ensino de Ciências, nós temos pedagogas e acho que até o momento temos o técnico administrativo lá do ISEX, temos a técnica administrativa da Química, porque eles trabalham com os laboratórios de ensino de Química e de Física e vêm fazer o mestrado profissional com propostas bem interessantes. Tá? Então, os pedagogos são bem-vindos à linha de ciências também. Eu quero... Boa noite, é porque eu cheguei atrasada e eu não sei se vocês já falaram, então desculpa se já tiver sido falado. Sobre a linha de pesquisa em educação infantil, que já tem 2 anos que não abre vaga, né? E eu vejo que o site está um pouco sem informação. Eu queria saber como é que está assim para esse ano. A gente tem sempre esse movimento. Algumas linhas fizeram propostas no início, então a alfabetização era uma delas, nunca abriu vaga. Essa educação infantil ofereceu 2 anos e já é o segundo que não oferece. Ele ia oferecer e aí teve um ajuste no final. No ano que vem haverá essa oferta, né? Mas para 2019, vai ser 2019. E vai ser educação infantil e séries iniciais. Está tendo essa reformulação. Então para 2018? Para 2018 não. Agora, um pouco como ela perguntou, assim, tem muitas vezes, algumas vezes dá para adaptar o projeto. Eu queria trabalhar com educação infantil, mas essa de didática ou aquela de ciências, né? Você consegue contextualizar e dialogar com, mesmo não sendo o seu interesse de origem, tá? Mas é preciso ajustar. Tá bom? Licença de novo. Agora tratando um pouquinho de números, eu queria saber se vocês têm esses dados estatísticos mesmo, de quantas inscrições vocês recebem nesse mestrado, as aprovações em relação às 84 vagas, vocês procuram preencher as 84 ou pode acontecer de não preenchê-las todas? Como que é essa dinâmica, por gentileza, para a gente ter uma noção melhor? O nosso desejo é de preencher todas. A gente tem conseguido preencher quase todas. Às vezes, a gente ocorre essa situação do candidato desistir e aí a gente não ter mais tempo de chamar o próximo, ou então de não ter o próximo. Tá? Mas a gente tem conseguido preencher. Nós esquecemos de falar que da primeira etapa para a segunda vão até 3 vezes o número de vagas. Né? Então, a linha que tem 10 vagas, ela leva 30 até 30 para a segunda etapa, independente do número de inscritos. Né? E o número de inscritos, ele não, a gente sempre espera que seja mais, né, Bernardo? Olha só, a gente teve, os 2 primeiros anos a gente ofereceu 50 vagas e teve mais ou menos em torno de 300 candidatos, tá? 280 uma vez, 300 e pouco para outra. Depois a gente ofereceu 65, acho, no terceiro ano, e agora que vai para 84. Só que a gente percebeu que o programa não era conhecido. Muita gente falou, não, porque eu vou falar, e muita gente interessada, ou potencial interesse, né? A gente está esperando 1000 candidatos esse ano. Estamos preparados para isso. Ou seja, porque a gente fez divulgação, pela primeira vez a gente fez divulgação, está fazendo essas apresentações, com o intuito de atrair bons projetos e bons candidatos. As pessoas às vezes duvidam que não é pago, né? As pessoas ligam várias vezes quanto é, né? Então, essa divulgação que a gente está fazendo é justamente porque a gente acha que tem muitas pessoas que não têm a informação,
né? E que poderíamos ter mais candidatos do que aparecem. Secretários de municipais que nunca tinham ouvido falar, os próprios secretários ficam surpresos. Mas qual que é a contrapartida? Quanto que é que sai? Não, tem outros mestrados que são mesmo de universidades públicas, né? O primeiro mestrado profissional na área de educação foi em gestão educacional e na Universidade Federal de Juiz de Fora, é pago, não é barato, né? A secretaria investe muito nisso. Então, muitos não conheciam e a gente tem o orgulho de falar que é o programa mais bem avaliado do país. Tá? A CAPES faz essa avaliação a cada 3, 4 anos e o nosso é o único no país que tem a nota máxima, que é 5 nessa avaliação para o mestrado, quando não está o doutorado junto. Então, a gente achou que era um absurdo as pessoas, às vezes, irem fazer pago, pessoas de Belo Horizonte ou da região de Contagem vão fazer um mestrado, investem ou pessoalmente, ou a secretaria está investindo longe, tendo esse programa aqui com disposição e se vendo com a missão de contribuir de alguma forma. Então, o nosso empenho é esse, de receber um número grande de... E é interessante que essas 84 vagas, pode parecer poucas, mas a maioria dos programas oferece 12, 10, 15, né? Então, nós estamos oferecendo essas vagas, que são muitas, se for comparado com outros programas, né? E nós temos na própria rede estadual de Belo Horizonte, professores que, depois que passam, falam assim, mas eu não sabia desse mestrado, né? Então, a gente tenta divulgar por meio dos próprios alunos que estão fazendo, manda e-mail, mas não chega nas regionais, é uma coisa impressionante isso, né? Não chega até os professores. E essa foi uma forma da gente fazer a divulgação, né? Desculpa pela simplicidade da pergunta, né? Porque eu chego lá agora também. Com relação ao produto, eu tenho uma dúvida com relação à materialidade dele no final, assim, sabe? Eu penso talvez que é um pouco das ideias de, de tratar algum tipo de violência nas escolas, né? Se identificar um problema com relação à violência de alguns alunos específicos, assim, ou de alguma situação específica de algum aluno, mas eu não vou criar um chip para identificar isso, enfim, de forma ideal. Eu vou ficar no campo das ideias, assim, talvez propondo ações que o Estado às vezes nega, né, de direitos assim para a juventude, enfim, não sei. Mas aí eu não sei se é científico, se eu posso. Minha dúvida é essa. E a outra dúvida é com relação a esse memorial e pré-projeto, é a mesma coisa? Bom, em relação à primeira, uma coisa é o tema da maior relevância, outra coisa é você pensar alguma coisa que seja factível, não é simplesmente estudar, vou estudar o tema da violência na escola. Esse estudo sem uma finalidade a médio e curto prazo é o que a gente fala uma questão mais acadêmica. Tá? Agora, se você acha que tem ações que você possa fazer em relação a isso, há um material, ou uma atividade que você vai propor, sabe, ou para a gestão, ou para os próprios alunos, alguma coisa que você acha que você consiga intervir nisso, né? É esse tipo de proposta que a gente está esperando do projeto. O memorial é uma parte, como a menina falou, uma parte do projeto, né? A parte que você contextualiza assim, que experiências você teve em relação àquilo, né, que vão nos ajudar a ler o projeto e entender melhor o que você está propondo. E faz parte dele, do que você vai apresentar no ato da inscrição. São 15 páginas que, dentre as 15, o seu memorial está lá. São as 3 primeiras páginas, 2 primeiras páginas, aí você que determina. Tá? Gente, eu falei aquela hora do 1000, vocês não assustem com isso, não era brincadeira, tá? Mas
A Nilma falou, olha, para a segunda etapa, se são 84 vagas, vão os 250 para a segunda etapa só, tá? Então, sempre já a primeira etapa é um filtro grande, né? E eu acho que a gente vai ter mais do que a gente teve nos outros anos, bem mais, mas esse número era brincadeira. Em relação ao que vocês têm falado, né, sobre a questão da qualidade do cabo, então agora eu gostaria de dar uma contribuição, né, talvez até mesmo para divulgação. Em relação às linhas de pesquisa, eu poderia, por exemplo, igual vocês estão fazendo hoje, ter um edital para apresentação, para tirar dúvidas, poderia talvez ter um momento para, por exemplo, uma explanação. Hoje vai apresentar a linha de pesquisa, e aí trazer os professores, os alunos, para poder familiarizar, né, nós que estamos aqui às escuras, sem luz no final do túnel, com tantas dúvidas, né? Então seria talvez interessante um caso a se pensar para os próximos processos seletivos, de ter esse momento de diálogo, de abertura, de conversa, porque para mim foi enriquecedor o dia de hoje. No seminário, como o Bernardo falou antes, o seminário é uma disciplina, seminário 1, seminário 2, principalmente. Eles acontecem às quartas-feiras, em datas pré-determinadas, e a gente divulga no Facebook do programa. Aí eu ia falar isso, que nesse semestre e no próximo, nós fizemos esse movimento de as linhas trazerem 2 alunos ou um aluno para falar, alunos que já concluíram, para falar do seu trabalho e do seu produto. Então, esse semestre, que já está quase terminando, nós tivemos 3 dos seminários que foram nesse formato e que é aberto ao público. É parte da disciplina, mas é aberto ao público. No segundo semestre nós vamos ter novamente, tá? O endereço do Facebook eu não sei te dizer qual é, mas você põe lá no procura Promestre FAI UFMG. Promestre FAI UFMG. Ou é Promestre UFMG. Você vai achar. Ele é aberto e, né? Deixar o link também, igual fizeram com o link do Senex, deixar o link do Facebook na página oficial da UFMG. Eu acho que tem. Tenho quase certeza que tem. Tem sim. Não, já tem link. Só você tem a carinha lá do Facebook. Do Facebook você clica. Você clica, vai direto pra página. É um recurso que a gente usa para divulgar muita coisa. Mas essa sugestão a gente pode até pensar nesse semestre, não vai dar para seleção, mas já dar um caráter mais, a linha vai se apresentar para o público, né? Porque a gente tem feito isso mais interno. Porque assim, quando, por exemplo, a gente acessa a página e tem lá notícias, aí teve, por exemplo, no dia 14 agora que veio um pesquisador espanhol. Professor. Aí eu olhei assim, não, ainda não é a área que eu quero, eu não vim. Mas assim, deixar igual as partes das notícias vai ser mais fácil também para a gente acessar. Tem mais uma pergunta, vamos encerrando, né, Bernardo? Acho que já... Boa noite. Boa noite. Com relação à segunda etapa da defesa do projeto, ela é aberta ao público externo para acompanhar a defesa de um outro candidato? Não é. Só a banca e o candidato. E o gravador. E o gravador, isso é uma coisa que a gente tem usado, que é a gravação em áudio das defesas, tá? Então é avisado o candidato antes, né? Ele concorda oralmente e a gente faz as gravações. Porém, as defesas finais, essas sim são abertas. São públicas, É uma ótima ocasião, esqueci de a gente colocar nisso. Essas também são divulgadas, às vezes são no Facebook, a gente pode tentar sistematizar sempre, colocar lá as defesas, porque é uma ótima maneira de você conhecer o que é discutido, um trabalho final, como é que ele é avaliado, e conhecer um pouco da linha, porque são, em geral, professores da linha. Todo o trabalho final é avaliado por 3 professores junto, em uma sessão de defesa,
e 2 são da linha. Um é de fora da faculdade, tal, fora do programa, mas 2 são dessa linha. Então é uma maneira de conhecer e eu acho que a gente vai assumir isso, de tornar isso mais convidativo, né? Porque já é aberto ao público. Gente, a gente pode fazer, quer dizer, tem a última lá, e depois, por escrito, a gente, mesmo que a gente não responda o e-mail, a gente vai tentar juntar as questões e colocar no Perguntas Frequentes, tá? Não sei que seja uma pergunta muito infrequente, muito rara, né? Mas elas têm uma recorrência, né? Agora, essas 2 sugestões a gente também, embora seja um programa bem avaliado, a gente também vai aprendendo e vai ajustando muitas coisas. Eu acho que essas 2 ideias aí são muito bem. 3, teve uma outra que falou, não, a gente não pode deixar de fazer e contar com outras sugestões. Ou seja, não precisa mandar sua pergunta não, pode mandar sugestões. Boa noite. Eu queria saber se fazendo as disciplinas apenas as obrigatórias eu consigo reduzir os dias da semana que eu tenho que ficar ausente da escola. Você está falando de, no primeiro semestre, fazer apenas as obrigatórias? Sim, não é o recomendável, porque depois você fica com muitas disciplinas para depois, né? Mas tem alunos fazendo só as 4 obrigatórias no primeiro semestre e depois distribuindo as optativas nos outros semestres. Mas é possível também fazer as 4 obrigatórias e outras optativas já no primeiro semestre. Tem aluno que quer fazer tudo rápido e ele pode fazer, tá? Outros já desejam distribuir. Então depende da sua disponibilidade. Tá? O que é obrigatório é o número de créditos. Agora, quando você vai fazer, você com seu orientador é que vai decidir. Por gentileza, essas matérias isoladas, no caso do segundo semestre, já foram abertas as inscrições delas? Não. Não foram abertas? Não. E aonde eu consigo? Por quê? Eu vou dizer, não sei com relação às outras pessoas, mas eu acho o site da UFMG muito confuso. É confuso demais para a gente poder entrar e descobrir essas coisas. São muitos caminhos que a gente tem que percorrer. Então, eu não sei com relação às outras pessoas, mas eu acho o site assim... Você vai ter essa informação na página do Promestre. Do Promestre, que é o nosso programa. Entendi. Tá? Se você procurar na UFMG em geral, você não vai achar. É complicado. É na página do programa. Agora, tem um calendário geral da UFMG de disciplinas isoladas, que é o que nós obedecemos. Tá? De abertura de inscrições para disciplina isolada. Mas... na nossa página nós vamos colocar também. Ok, então a gente pode ir olhando na página e sim, acompanhando. Sim. Ok. São 80 e tantos programas de pós-graduação das diversas áreas, cada um com o seu processo seletivo, cada momento. Então, salva lá como favorito os que você tem interesse, né, e acompanha esses, tá bom? A gente vai colocar lá, costuma ser nos primeiros dias do semestre letivo. A matrícula de quem é aluno regular é feita um mês antes e nos primeiros dias de aula, em geral, a matrícula em disciplina isolada é feita na primeira semana. Geralmente na primeira semana de agosto. Geralmente, mas é bom acompanhar para depois não falar assim, a professora Nilva tá? Existe. Vamos supor que uma determinada disciplina tenha 5 vagas para isolada e eletiva. Aí apareçam 5, não precisa fazer seleção. Mas se geralmente aparecem mais candidatos. Aí o professor da disciplina é que faz a seleção. Tá? Ok, gente? Então, obrigado pela atenção. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindos à seleção. Né? Já está.
já teve e-mail lá do